Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Você pode muito mais, Deus quer que você seja muito mais. Então, absorva todos os ensinamentos da palavra e também aquilo que a Provérbios diz, não é? Através de Salomão, na sabedoria, na multidão dos conselhos, há sabedoria. E muitos jovens dizem assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Queima essa frase, porque os melhores salários são pagos justamente para os conselheiros, entre aspas, consultores. Então, que você possa consultar conosco aqui, através dos consultores, dos coaches, dos sábios, homens de Deus, do Life Academy, todos os conceitos para que a sua vida alcance a plenitude. E a gente segue na série Liderança com o Gerson aqui do meu lado. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Laércio, com a gente aqui novamente hoje, nos dando o privilégio. Obrigado. Bom estar com vocês sempre. Olha a voz do homem. Ei, benção. Chego lá. Oxente. Oxente, menino. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Bom, ontem nós encerramos esse módulo da Minha Vida. E se você por acaso não esteve com a gente, ao longo dessa semana inteira nós estamos explorando a série Liderança aqui no módulo Minha Vida. E se você desejar assistir os programas anteriores para compreender o conjunto, acesse lá academiadavida.online, procura lá o ícone programas anteriores e você vai poder acompanhar essa série. E nós terminamos ontem fazendo o seguinte desafio: se eu fosse meu líder, eu me seguiria? Eu gostaria de me ter como chefe, não é? E nós dissemos que assim, as pessoas gostam de seguir os líderes, que são aquelas pessoas que as levam onde elas não iriam sozinhas, que são pessoas que são líderes, que são os líderes promotores de crescimento e aprendizado. Ou seja, com esse líder eu aprendo, com esse líder eu cresço, com esse líder eu sou mais do que eu seria sozinho. Uhum. Com esse líder a organização seria melhor do que ela seria. Veja, qual é o caminho para se tornar um líder promotor de crescimento e aprendizado, um líder que as pessoas gostam de seguir? Eu quero explorar 5 passos. O primeiro passo é desenvolver a si mesmo. O segundo passo, liderar pelo exemplo. O terceiro passo, inserir o trabalho num contexto mais amplo. Quarto passo, desenvolver os seguidores. E quinto passo, oferecer apoio aos seguidores. Muito bem, vamos explorar assim, cada um deles assim detidamente. O primeiro passo da liderança promotora de crescimento e aprendizado é o desenvolver a si mesmo. Veja, a primeira coisa que o líder precisa fazer para se tornar um líder eficaz é desenvolver a consciência sobre a função da liderança. O que é desenvolver a consciência sobre a função da liderança? Quando nós estamos liderando, via de regra, nós temos ali uma tarefa, uma missão, algo que precisa ser feito, e nós vamos ali num esforço de fazer com que aquela tarefa, aquela missão seja cumprida. Em geral, a maior parte dos líderes se concentra com o quê? Ou seja, se concentra no que tem que ser feito, na tarefa ou na missão. Mas nem sempre eles se atentam para o como eles vão tentar exercer a liderança para que aquela tarefa seja feita. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine que você pudesse ter uma experiência extracorpórea, tá certo? Que você pudesse sair de você mesmo e ficar se observando durante a semana a maneira como você lida com os seus seguidores, as pessoas que você tenta liderar. E aí você se despreocupasse com o que eles têm que fazer e se preocupasse com a forma como você está tentando liderar aquelas pessoas. É a melhor forma? Então, você está sendo eficiente no trato com aquelas pessoas? Veja, como é que eu consigo saber se a forma como eu lidero é uma forma eficaz ou não? Em primeiro lugar, considerando a visão que os meus seguidores
tem da maneira como eu lidero. E a partir de considerar a visão dos meus seguidores sobre a minha forma de liderar, eu vou encontrar pontos fortes e vou encontrar pontos de melhoria. E a partir daí eu preciso ter um programa para desenvolver a mim mesmo. Como? Reforçando os pontos em que a minha forma de liderar não são eficientes. Uhum. E nesse processo de se conhecer a si mesmo, tomar consciência da função de liderança, existe um fenômeno que chama-se lacuna da percepção. O que é isso? Vamos dizer que o Sérgio fosse líder do Laércio. E eu, como consultor, chego e pergunto para o Sérgio como ele se vê como líder, como ele acha que é a liderança dele. E aí o Sérgio vai pensar e vai dizer o seguinte: olha, Gerson, eu acho que eu sou um bom líder. Eu, quando recebo ali uma demanda que tem que ser feita, uma missão, uma tarefa que tem que ser feita, eu procuro uma pessoa a mais preparada, a mais adequada, ou aquela que tem maior disponibilidade naquele momento. Vou até aquela pessoa, reforço a minha convicção no trabalho em equipe, na delegação, delego aquele trabalho, deixo com aquela pessoa aquela missão, dou total liberdade para aquela pessoa trabalhar até o final. E quando chega ali o prazo de entrega, o momento em que o trabalho está concluído, eu vou até ali, avalio aquele trabalho, ainda dou um bocado de ideias para melhorar aquele trabalho. Aí o Sérgio diz assim: olha, Gerson, eu acho que eu sou um bom líder. Ok, bacana. E agora eu vou até o Laércio, porque agora eu preciso ouvir a visão do Laércio, né? E aí eu chego para o Laércio e pergunto: Laércio, como é o Sérgio como líder? Quem? Aquele déspota? Ele chega aqui, ele recebe aquelas demandas que são os caroços que ele não quer fazer. Ele chega aqui com aquele discursinho de delegação de trabalho em equipe, despeja tudo, some, desaparece, e quando ele chega é só para botar defeito. A batata quente fica na mão do... Né? Você percebe? Agora percebe que, assim, Colaborador. que são líder e seguidor avaliando o mesmo comportamento com visões completamente diferentes. Antagônicas. Então, essa lacuna da percepção, ela passa pelo processo de que nós temos uma autoimagem e nós nos projetamos naquela autoimagem e imaginamos que nós somos percebidos pelos nossos seguidores dessa mesma forma. E nem sempre é verdade. E nem sempre é fato. Então, qual é a regra aqui, se eu quero ser um bom líder? Eu preciso ter um momento em que eu tenha colaboradores que sejam efetivamente confiáveis e dar a eles a oportunidade de ter diálogos com eles para que eles possam me dizer como eles se sentem em relação à minha liderança. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos em que eu deveria melhorar? Isso. E como é possível fazer isso? E a partir dessa percepção, então, eu posso desenvolver um plano de melhoramento, de crescimento, o desenvolver a si mesmo. Então, veja, o primeiro compromisso de desenvolvimento de um líder, a primeira pessoa que o líder tem que liderar, quem é? É ele mesmo. É ele mesmo. E ele tem que se desenvolver a si mesmo. Então, veja, ao mesmo tempo em que eu, como líder de um negócio, de um projeto, de um empreendimento, de uma iniciativa, mesmo que seja às vezes numa ONG, seja até numa igreja, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar, além de dominar tecnicamente aquele negócio, aquela atividade, é dominar também as habilidades de liderar. Quais as habilidades de liderança eu faço bem? De planejar, de organizar, de comunicar, de dirigir, de motivar? Em qual delas eu não faço
tão bem ou não sou percebido como eu gostaria pelos meus liderados. Ok. E a partir desse ponto, então, eu posso estabelecer um plano de desenvolvimento pessoal, que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, a primeira pessoa que eu vou liderar é a mim mesmo. A primeira pessoa que eu vou desenvolver, ou seja, que eu vou levar a uma experiência de crescimento e aprendizado, sou eu mesmo como líder. Agora, veja bem, eu disse que são 5 passos. Primeiro passo é o desenvolver a si mesmo. Mas eu tenho que falar ainda sobre o que é liderar pelo exemplo. O que significa inserir o trabalho num contexto maior. Como é que se desenvolve os seguidores, o que é desenvolvimento e como se desenvolve os seguidores. E o que significa, de fato, na prática, oferecer apoio aos seguidores. Sabe quando eu vou fazer isso, Serginho? Quando, mano? Semana que vem. Ei! Semana que vem segue a série Liderança, ok? Segue para a gente ir fundo nessa questão. Maravilha. A gente tem recebido aí muitos retornos, muitas realmente, perguntas. uma Ao longo benção. da semana que vem a gente vai também responder as perguntas que estão sendo colocadas aqui pelos nossos ouvintes, ok? Bom demais. E Ele hoje... quer deixar sempre a gente com vontade de ouvir mais, né? O gostinho de quero mais. Não, Estratégia. vocês não são curiosos. Não são. Até porque se são, eu tenho um remédio que cura a curiosidade de vez. Bom, mesmo, sabe? As Qual mulheres... é? Qual querendo é? Qual saber. é? Vamos lá. Conto semana que vem. Esse Gerson. Laércio, tem o que hoje? Pois hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia 16, é isso. Ótimo. A arte de fazer acontecer, a série. Rua Antônio Pereira de Souza, você não pode perder, pertinho da Estação Santana do metrô, número 297. Rua Antônio Pereira de Souza, 297, Santana, próxima à estação do metrô. A arte de fazer acontecer. Muito bem. Não perca. Então tá, hoje 7 da noite, aquele super lanche para você, através da Voluntários da Pátria, onde fica esse endereço, da Rua Antônio Pereira de Souza, 297. Às 8 horas começa essa super workshop com uma bela adoração com a equipe Life Academy, Academia da Vida, que segue aqui na programação já já, Sidionil Biasi aqui nos estúdios, tá bom?